Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Na aula de hoje, nós iremos estudar os conceitos de política e poder e como esses conceitos são colocados em prática na sociedade. Poder é a capacidade de agir ou de determinar o comportamento de outras pessoas. As relações de poder perpassam todas as relações sociais, ou seja as relações privadas que ocorrem nas instituições familiares, seja as relações públicas, no âmbito de trabalho, de estudo, instituições religiosas. Em todas as nossas relações sociais perpassam relações de poder. Política são os meios pelos quais um sujeito ou um grupo se organiza, exerce ou conquista o poder. De acordo com o sociólogo alemão Max Weber, o poder refere-se à probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a resistência alheia. Nesse sentido, todas as relações sociais que estabelecemos com indivíduos, instituições e coletividades são também relações de poder, que podem se apresentar de maneira explícita ou não. Então, todas as nossas relações sociais, seja no âmbito da escola. Na escola sabemos que existe uma hierarquia, existe a direção da escola, existe o diretor, existe a vice-diretora, existem os coordenadores, e existem os professores, os alunos, o pessoal de apoio. Então, existe uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia, existem as relações de poder. Quem está no topo dessa relação de poder? A direção da escola. A direção da escola ela vai estabelecer as regras, as normas da instituição. E os demais funcionários, os alunos, eles terão que seguir as determinações, as normas impostas pela direção da escola. Por exemplo, as relações familiares são relações sociais carregadas de poder. Os membros de um núcleo familiar exercem poder uns sobre os outros em diferentes níveis. Nas relações familiares, os pais, eles ditam as normas, as regras a serem estabelecidas pelos filhos. Por exemplo, quando os filhos são adolescentes e querem ir para uma festa, os pais, eles estabelecem, quando eles permitem que os filhos vão à festa, eles estabelecem o horário para o filho voltar, digamos, meia-noite, 1h da manhã. Então, são as regras impostas que devem ser seguidas, como também existem as relações de poder em que ocorre ao contrário. Quando o filho ele vai fazer aniversário, ou quando ele passa de ano, e ele pede ao pai um determinado presente. Então, quando os pais ou qualquer outro adulto da família ou a pessoa próxima atende esse pedido, ele está cedendo ao querer e à vontade daquela criança, daquele adolescente. Isso também são exemplos de relações de poder. Se é perceptível nas relações privadas, o poder apresenta contornos ainda mais claros na esfera pública. As relações de classe, o controle social, o exercício da autoridade, o poder dos governantes sobre os governados, as leis, as normas sociais, a indústria cultural, são exemplos do exercício do poder na sociedade. Essas formas de exercício de poder se caracterizam pela capacidade de influenciar simultaneamente a conduta coletiva de uma grande quantidade de pessoas. As normas, as regras, as leis, elas determinam as nossas condutas, a conduta coletiva. Nesse período de pandemia, em que foi imposto, que todas as pessoas usassem máscara em ambientes públicos. Inclusive, foi adotada em algumas cidades multa para as pessoas que não usavam máscara. Então, assim, são regras e normas impostas que elas devem ser
seguidas. E isso influenciou a conduta de todas as pessoas. Pelo menos em ambientes públicos, né? Que a gente vê que ainda existem muitas pessoas que ainda não usam máscaras. Um exemplo também assim, bem comum. Todos nós sabemos que é proibido sair nas ruas nu. Ninguém vai sair na rua sem roupa. Isso pode trazer penalidades, sanções e outras coisas, né, para o indivíduo que vai sair na rua sem roupa. Quando o governante, no exercício de sua função, estabelece normas e regras sociais que devem ser cumpridas por todos, estamos diante de uma relação de poder. Quando o Ministério da Saúde, determinou um cronograma para vacinação no Brasil, de acordo com faixa etária de idades e comorbidade, ele estava exercendo a sua relação de poder. Por mais que a maioria da população, 99% da população, quisesse se vacinar, nós estamos esperando que chega a vez de cada faixa etária, de cada grupo social. Então, quando foi determinado esse cronograma de vacinação, o poder público, os governantes, eles estavam estabelecendo a sua relação de poder diante dos cidadãos, da população em geral. Por exemplo, a decisão de um prefeito sobre os locais onde é permitido o estacionamento de automóveis exerce influência sobre a conduta dos motoristas, o que configura uma relação de poder. Outro exemplo de relação de poder sobre os governantes e a população foi o toque de recolher, e que foi estabelecido em diferentes momentos desde o início da pandemia, em que ficava proibida a circulação de pessoas em um determinado horário. Exemplo, das 21 horas às 6 horas da manhã, por exemplo. Então, isso são normas e regras que estabelecem a relação do poder dos governantes. Formas de exercício do poder. Existem 3 formas principais de exercício do poder. O poder econômico, que se baseia na posse de bens materiais, como os meios de produção. É aquele poder, por exemplo, que o patrão exerce sobre o empregado. Em uma empresa privada, por exemplo, existe a hierarquia e que os funcionários eles vão obedecer às regras impostas, as orientações impostas pelo patrão. O poder ideológico se serve de ideias ou informações para influenciar comportamentos. O poder dos meios de comunicação sobre as pessoas, por exemplo. Sabemos que as informações que são transmitidas nos jornais televisivos, os jornais impressos, eles ditam muito, eles influenciam muito a opinião popular. Um exemplo disso são as pessoas, muitas pessoas ansiosas nesse período de pandemia, em virtude das taxas de contaminação, de mortes, que todo dia são atualizadas nos jornais, né? Então, muitas pessoas elas ficam muito ansiosas com tudo isso. Então, nós percebemos a influência dessas informações sobre as nossas emoções, sobre a nossa cognição. O poder político se vale de instrumentos e técnicas para influenciar a conduta alheia. Nas eleições, os candidatos buscam convencer os eleitores em busca de voto, né? Então, isso aí é um exemplo as eleições é um exemplo de poder político. O poder legítimo e as formas de dominação. As formas de exercício do poder podem ser legítimas ou não. Segundo Max Weber, o poder é legítimo quando a influência exercida é concedida por parte daqueles que se submetem à vontade do outro, como no caso dos moradores de uma cidade ante as decisões da prefeitura. E um outro exemplo, como eu já falei, quando a população ela obedece às normas impostas, como o toque de recolher. Então, esse poder ele é legítimo quando a população atende
o toque de recolher e não sai de casa no período do horário imposto, né? Só sai em um caso extremo. E não são legítimas quando pressupõem apenas o uso da força para imposição da vontade, como no caso da ditadura. Então, quando se utiliza da força, da imposição, né, para impor determinada situação, determinada vontade, esse poder ele não é legítimo. O exercício do poder é denominado por verbo de dominação. Quando o poder é exercido exclusivamente com o uso da força, a dominação não é legítima. Para a sociologia, o que importa é a análise da dominação legítima, aquela em que o dominado aceita os termos em que o exercício do poder acontece. Tomando como exemplo a vacina da Covid-19, sabemos que muitas pessoas não querem tomar essa vacina. Se o governo obrigasse que todo mundo teria que tomar a vacina, seja por, digamos que se as pessoas não tomassem a vacina, teriam que pagar uma multa muito cara. Ou que o pessoal da saúde teria que ir em todas as residências e vacinar a força da população. Então, esse seria um poder não legítimo e que estaria obrigando a população a tomar a vacina. Do contrário, né, o que está acontecendo é que é facultativo. Aqueles que quiserem vão tomar a vacina. Então, nesse âmbito, o poder é legítimo e não legítimo. Porque a dominação não é legítima quando existe a imposição da vontade, ou seja, obrigar a população a tomar a vacina. Isso é uma imposição, uma obrigação. Como é facultativa, então ela é legítima. Max Weber define 3 tipos puros de dominação legítima. Existe a dominação tradicional, que consiste na crença em que instituições e regras tradicionais de controle, conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas, que se baseiam na tradição para exercer a dominação. Ou seja, quando um indivíduo ou grupo de pessoas se baseia na tradição para exercer a dominação, como as relações feudais, o patriarcalismo, o colonialismo, isso é um exemplo de dominação tradicional. Existe a dominação carismática, estabelecida a partir da crença por parte dos dominados na existência de qualidades excepcionais em um determinado indivíduo, algo que o torna superior aos outros e permite que ele exerça sobre esses sua liderança ou controle. Um exemplo de líder carismático é o Papa Francisco. Ele é o líder da Igreja Católica, da religião, né? Dos cristãos católicos, mas ele é um líder carismático que conquistou não só os católicos, mas cristãos de outras dominações que o respeitam. Essa figura, né, dessa pessoa do líder carismático pode ser ilustrada nas figuras de lideranças religiosas ou políticas com grande poder de influência social. Para Weber, a dominação carismática se contrapõe à dominação tradicional e propicia a transformação social, visto que a crença nas qualidades excepcionais do líder permite a este estender suas ações para além dos limites das normas vigentes. São exemplos de líderes carismáticos, os religiosos, os políticos, aqueles que, a partir das suas qualidades, eles exercem influência sobre as pessoas. Tem a dominação racional legal. Ela é fundamentada em normas e regras aprovadas e aceitas por todos. Pode ter como exemplo a burocracia moderna. Na concepção weberiana, esse tipo de dominação seria um modelo adotado pelo Estado moderno, onde as relações entre cidadãos e Estado seriam marcadas pela impessoalidade, ou seja, baseada em regras e normas convencionadas e seguidas por todos os membros de uma coletividade sem nenhuma distinção. O conceito de política, né? Esse conceito de política ele vem da Grécia Antiga. A palavra política é do grego politikos. Referia-se às questões relativas à vida da cidade.
A política não era uma atividade qualquer, dela dependia a organização cotidiana e futuro da polis, cidade, estado grega. Por isso, participar da política era uma atividade constitutiva do cidadão, ou seja, o indivíduo não seria um cidadão se não se interessasse por e não fizesse a política. A nossa ideia de política hoje ela tem origem na Grécia Antiga, em que a política estava atrelada, à vida em sociedade, essa preocupação com o contexto social. As pessoas elas se reuniam na ágora, nas praças, para debater sobre a política, sobre as questões sociais. E como mesmo diz aqui, aqueles que não se interessavam pela política, eles não eram considerados cidadãos. Por séculos, a palavra política foi empregada para indicar as obras que tratavam das atividades ligadas às cidades e estados. A partir das revoluções liberais do século XVIII, a palavra política passou a ser empregada para indicar as atividades relativas ao controle do Estado. A ciência política passou a investigar tal fenômeno como sendo específico do comportamento humano, diferente dos demais fenômenos sociais. A ciência política ela é um viés, é uma das vertentes da sociologia. A sociologia é dividida em 3 áreas, entre a sociologia, a ciência política e a antropologia. A ciência política ela vai estudar todo esse contexto da política e o que está atrelado à política, o que é a política, o que é ser cidadão. Todo esse fenômeno que diz respeito à política é objeto de estudo da ciência política. Para Max Weber, a prática política significa exercer um papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder, a fim de controlar a distribuição deste, seja entre o Estado ou entre os grupos dentro do Estado. Dessa forma, política e poder estão diretamente relacionados, pois o poder é recurso inerente ao exercício da política. Max Weber vai dizer que não existe poder sem política e política sem poder, porque o poder é inerente ao exercício da política. Essa foi a referência bibliográfica utilizada para essa aula. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem me procurar.